Tem gente que não acredita quando eu falo a casa vai cair, não acreditam. E ó, eu falei ontem aqui isso e falei, mostrei o desespero do Eduardo Bolsonaro com as novas revelações da CPI das fake news. Mas não é só a CPI das fake news, o inquérito do STF que está investigando fake news está avançando, está avançando bem rápido. A casa vai cair para eles por todos os lados. O bolsonarismo vai ser duramente golpeado esse ano e nos próximos meses vocês vão ver. Antes da gente falar disso, se você é contra o Bolsonaro, se você quer ver a casa cair para esses bandidos, se inscreve no canal. É importante fazer número para a gente fazer uma oposição forte ao governo. Então é 1 segundo, é de graça. É só clicar no botão inscrever e você se inscreve no canal e a gente faz aqui a oposição juntos. Então vem com a gente e se você já for inscrito, deixa o seu like. Agora vamos falar sobre isso. Ontem eu falei aqui que o Eduardo Bolsonaro estava desesperado, ele está tentando desviar o foco da nova descoberta da CPI das fake news de todo jeito. A nova descoberta é que o Facebook enviou dados de uma conta do Telegram chamada Bolsofeios. Essa conta era usada para difamar adversários do bolsonarismo. E essa conta foi registrada com o e-mail do gabinete do Eduardo Bolsonaro e um assessor do Eduardo Bolsonaro que ganha 16 mil por mês, mais benefícios ao salário dele, para ficar administrando esse tipo de coisa. Então já sabe que com dinheiro público alguém é pago e muito bem pago para difamar inimigos do bolsonarismo, para propagar fake news. Esse é só um dos perfis que descobriram deles. Imagina o que mais se vai descobrir. A descoberta foi feita a partir de uma revelação da Joyce Hasselman na CPI das fake news. Só que isso é uma gota num oceano do que está para vir contra o bolsonarismo na CPI e no inquérito do STF. O inquérito do STF das fake news quebrou o sigilo fiscal e bancário de assessores de um deputado bolsonarista da Assembleia Legislativa de São Paulo. Por quê? Porque a Joyce Hasselman mostrou na CPI das fake news que esse deputado ele usa toda a verba para assessores deles, e para quem ainda não sabe, deputados, cada deputado estadual, federal, os estaduais dependem do estado, tem uma verba de mais de 100 mil reais por mês para gastar com assessores, do jeito que eles bem quiserem. Podem contratar quantos assessores quiserem com essa verba. E esse deputado do PSL, bolsonarista, aliado do Eduardo Bolsonaro, dos bolsonaristas, ele usa 124 mil por mês de verba só contratando gente para fazer memes e para distribuir. Porque o importante não é fazer os memes, é como você faz isso chegar a milhões de pessoas. A distribuição é a parte importante. E ele gasta toda a verba nisso. O STF, e isso estava em sigilo, ficou sabendo só hoje, o STF quebrou o sigilo fiscal e bancário de 2 assessores deles, foi na casa deles e fez busca e apreensão, tirou laptops, celulares e tudo. O STF quer saber quem está pagando. No caso, eles já ganham dinheiro público, tem um assessor, só ele ganha 24 mil por mês só para ficar difamando adversários do bolsonarismo. Eles fazem parte de um movimento conservador, que o líder é o Eduardo Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro também é um dos líderes. Eles, nas redes sociais, eles chamam o Eduardo Bolsonaro de líder. A Joyce até mostrou conversas na CPI e de grupos de WhatsApp deles, e eles falam, nosso líder é o Eduardo Bolsonaro. Então, gente, a casa tá para cair, porque não é só CPI. A CPI pede dados para o Twitter, para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, pede dados para muitas coisas para ver quem são os chefes desse esquema de fake news, esse esquema de difamação de adversários. Mas o STF não é assim tão polido, tão lento quanto a CPI. O STF vai em cima, o STF manda a Polícia Federal e fala, vá. E a Polícia Federal vai lá, recolhe celulares, laptops. Tem um dos assessores desse deputado, se chama Salomão, esse assessor, ele até hoje, desde dezembro, ele não tem mais os computadores dele, os celulares deles, tá tudo apreendido, tá tudo sendo periciado pela Polícia Federal, a mando do STF, porque o STF tem um delegado e tem vários agentes da Polícia Federal à disposição do STF só para esse inquérito das fake news. E esse inquérito é o mesmo que também intimou a depor o Alan dos Santos, que é daquele site Terça Livre, que já foi até condenado por fake news. Ele teve que ir lá depor no STF. Se não fosse, era condução coercitiva. Então o STF está avançando. Quando a gente pensa, caramba, o Bolsonaro não tem oposição. Realmente, na esquerda não tem. A gente vê que a esquerda os parlamentares, a oposição de esquerda, se limita a fazer oposição no Twitter. Eles falam muito no Twitter, gravam vídeos no Twitter às vezes, né? A maioria nem isso faz, é só letrinha mesmo. Mas
na CPI e no STF, o Bolsonaro tem uma posição e é aí que a casa tá para cair. A revista Época fez uma matéria hoje, uma matéria bem grande, até falou na matéria, no bolsonarismo, e isso eu falei aqui quando começou a CPI das fake news, no bolsonarismo eles chamam a CPI das fake news de CPI do fim do mundo. Por quê? Porque é a CPI que vai provar todos os crimes que o bolsonarismo cometeu, e a gente sabe, Steve Bannon, a gente sabe Cambridge Analytica, como eles cometeram vários crimes para manipular pessoas por muitos meses antes da eleição, e a CPI está ali para provar isso. Só que eles não esperavam que o STF, em paralelo, e aí quando eu digo paralelo é assim, a CPI vai por um caminho de investigação, imagina duas ruas, a CPI vai por aqui, o STF vai por aqui, eles são em paralelo no mesmo objetivo. No fim, eles chegam no objetivo que é o quê? Provar tudo o que o bolsonarismo está fazendo de errado, tudo que eles fizeram de errado antes da eleição. E tanto o inquérito do STF como a CPI podem levar à anulação da chapa. Os dois, porque provando crime eleitoral, e é fácil provar crime eleitoral, leva à anulação da chapa Bolsonaro e Mourão. E eu falei isso aqui ontem, vou repetir, tem que repetir muitas vezes, o impeachment do Bolsonaro, alguém pediu o impeachment do Bolsonaro, esse impeachment ser aceito, vamos supor que aconteça, não tem relação com a cassação da chapa, porque entrando o Mourão, ou até se tivesse impeachment do Mourão, a chapa pode ser cassada mesmo assim. Então a gente pode continuar pressionando para a cassação da chapa e com ou sem impeachment, pode continuar também pressionando para o impeachment. São duas coisas que não têm uma a ver com a outra, são independentes. Impeachment está aqui, cassação da chapa está aqui, o processo de cassação da chapa, quando acabar a CPI das fake news, quando acabar o inquérito do STF, e o inquérito do STF está sob sigilo, não vaza praticamente nada, e eles estão chegando no bolsonarismo. Quando acabar os dois, eles vão mandar os dados para a Justiça Eleitoral. Vale lembrar que vários ministros do STF que foram ameaçados pelos bolsonaristas também fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral. A Rosa Weber, por exemplo, Gilmar Mendes, não sei se ainda faz parte, mas fazia. Então, eles vão estar lá julgando o bolsonarismo, a cassação da chapa do Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde. Então, vamos esperar, muita calma. As coisas na política demoram, mas está andando. Eu lembro quando começou esse inquérito das fake news no STF, o bolsonarismo começou com um desespero. Vocês lembram disso? Eles começaram fazendo protesto na rua, manifestação de rua contra o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Lembram disso? Foi no ano passado, lá no meio do ano passado, logo que começou esse inquérito das fake news. E eu pensei, caramba, que coisa estranha, é um inquérito que, assim, a desculpa do STF para fazer o inquérito é que ministros da Suprema Corte foram ameaçados. Tá, começaram o inquérito. Aí começaram a discutir na justiça, principalmente a mídia bolsonarista, e a mídia lava-jatista a dizer, não, esse inquérito é ilegal, isso é tudo ilegal, o STF não pode fazer isso. O STF foi lá e eles mesmos decidiram, não, é legal, vamos fazer e vamos continuar investigando. E eu vi o desespero dos bolsonaristas quanto a esse inquérito. E aí eu vi o desespero dos bolsonaristas quanto à CPI das fake news, que o Eduardo Bolsonaro chama de CPI dos memes. E eles começaram desesperados para tentar abafar a CPI das fake news, custe o que custar, e atacando o STF por outro lado. Então eu comecei a perceber, eles estão sendo bombardeados pelos dois lados na mesma coisa, no mesmo assunto. E aí o STF foi pouco a pouco, quando vem alguma notícia sobre isso, chegando. Uma coisa que era para apurar ameaça a ministros da corte, que era uma coisa assim tão vaga, assim, ameaça, quem ameaçou ministros da corte? Vai ver que alguma coisa que é com eles ali, foi pouco a pouco direcionando para ir contra o bolsonarismo. E começaram a convocar para depor lá no STF, na Polícia Federal, assessores de deputados do PSL bolsonarista, não do PSL anti-Bolsonaro, assessores de deputados bolsonaristas, e aí outro assessor, e aí fizeram busca e apreensão, e aí o Alan do Terça Livre, e aí tá indo cada vez mais até chegar lá. E a gente tem que lembrar que esses bolsonaristas, desse movimento conservador, eles organizaram manifestações que eles colocavam um bonecão com a cara do Gilmar Mendes, assim, uma máscara do Gilmar Mendes, e eles tacavam pedra, tacavam um monte de coisa, fazer aquela apologia à violência contra um ministro da Suprema Corte. Goste ou não do Gilmar Mendes? Eu não gosto. Muita gente gosta hoje do Gilmar Mendes porque ele faz frente ao Sérgio Moro. Eu não gosto. Foi o Gilmar Mendes quem deu a assinatura que fez com que o Lula não fosse ministro. Lembram disso? Que o Lula ia ser ministro da Dilma? E foi ali, o Michel Temer falou isso, o Lula falou isso e todo mundo falou isso. Foi ali que se deu o golpe, porque se o Lula virasse ministro, não teria o golpe. A Dilma não cairia. O Lula
estava ali para fazer, ele queria até conversar com o Eduardo Cunha, com o Michel Temer, ele conversou, ele ia evitar o golpe. Foi Gilmar Mendes que deu a assinatura que fez o golpe acontecer. Então não tem perdão para o Gilmar Mendes, ele agora está do lado contra a Lava Jato, contra o bolsonarismo, mas não tem perdão que ele fez. Não gosto dele, mas não se pode criar um boneco com a cara de um ministro do Supremo Tribunal Federal e incentivar pessoas a jogarem pedra nele, incentivar a violência. Isso é crime. Então, eles continuam fazendo isso, eles continuam achando que vão ficar impunes e não vão. O STF está chegando, a Polícia Federal está chegando e uma hora vai bater na porta deles. Já bateu, já fez busca e apreensão em alguns deles. Então, gente, calma, muita calma, porque o bolsonarismo está começando a ficar desesperado. Quer uma coisa do desespero? Eu publiquei no meu Twitter, se você me segue no Twitter, se não seguir, tá o link nos comentários, no primeiro comentário tá o link do meu Twitter. Eu retuitei um post que mostra vários print screens. Print screen é alguém tirou um print da tela, uma foto da tela, do que publicava essa página Bolsofeios, que era financiada com dinheiro público pelo Eduardo Bolsonaro. Era coisa contra o Alexandre Frota, contra o Rodrigo Maia, contra a Joyce Hasselmann, contra ministros da Suprema Corte, convocando gente para manifestação para fechar o Congresso no dia 15. Tudo isso era publicado lá. E aí, tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro que ele colocou ontem de manhã no Twitter dele, no Instagram, nas redes sociais dele, em que ele diz, não, essa página Bolsofeios foi criada pelo meu assessor, eu nem sabia, e olha, era criada só para fazer piadas comigo e com a minha família, por isso chamava Bolsofeios, nós somos feios, era só piadas internas. Assistam, vão ao Twitter do Eduardo Bolsonaro, peguem esse vídeo de ontem de manhã e vejam, você vai ver uma coisa, a mentira nua e crua, porque ele estava deliberadamente mentindo, ele mentiu olhando para a câmera, sorrindo, sem nem tremer, sem nem nada, ele mentiu olhando para a câmera, falando uma coisa que não é verdade. A página foi criada por um assessor dele, paga com dinheiro público, com o e-mail do gabinete dele, com o telefone, pelo telefone do assessor. Cada telefone tem um e-mail, que é um código, como se fosse uma impressão digital do telefone, e foi criada com aquele telefone, essa página do Instagram, e as postagens da página deixam bem claro que era para difamar adversários. De cada 30 postagens, uma era fazendo piada com os próprios bolsonaros, aquela piada que é, eu vou fazer piada comigo mesmo para causar simpatia nas pessoas, era isso. De cada 30 postagens, uma era assim, e as outras 29 eram, vamos convocar para manifestação, vamos xingar ministro do STF, vamos xingar o Rodrigo Maia, xingar a Joyce, xingar todos os adversários do bolsonarismo. Então, ele mentiu, ele está tentando desviar o foco, porque tem duas frentes de investigações diferentes chegando no Eduardo Bolsonaro e no Carlos Bolsonaro também. Então, a casa vai cair. Muita gente não acredita e diz, Thiago, você fala, a casa nunca cai. Gente, o Bolsonaro está no poder. Eu sei que parece 10 anos, mas o Bolsonaro chegou faz 1 ano e 2 meses. Faz 14 meses, não dá nem o aluguel que o seu Madruga deve, que o Bolsonaro está na presidência só. Nunca houve um presidente que em 14 meses tivesse tão ferrado como o Bolsonaro tá por todos os lados. Ele tem um filho respondendo 2 processos, que é o processo da rachadinha e o dos funcionários fantasmas. O segundo filho dele também está respondendo por processo da rachadinha e de funcionário fantasma, que é o Carlos. O outro filho, que é o Eduardo Bolsonaro, tem a CPI das fake news, o inquérito das fake news do STF contra ele. E a CPI e o inquérito também vão mirar o Carlos Bolsonaro. Então, os 3 filhos dele estão na mira da Justiça e do Congresso. O Eduardo Bolsonaro está a caminho da cassação, bem rápida a cassação dele. Ele está no caminho, assim, a 100 por hora da cassação, porque a CPI das fake news provou que ele usou dinheiro público para difamar outros deputados, entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia. Então, calma, gente. Muita calma, nunca aconteceu na história de alguém em 14 meses estar tão ferrado e os aliados todos ferrados e ter tanta investigação em paralelo, todas em estágio avançado. Eu nem falei do caso Marielle aqui, hein? Todas em estágio avançado contra o presidente. Nunca aconteceu, então muita calma, na política as coisas demoram. Infelizmente demoram. Eu adoraria que o Bolsonaro fosse escorraçado ainda em janeiro do ano passado, depois de 10 dias que ele era presidente, mas não, a coisa demora.
demora e demora. A CPI das fake news, tudo indica que vai demorar mais 6 meses. Cada CPI tem 6 meses, é o prazo da CPI para fazerem todos os trabalhos. Mas tudo indica que eles vão prorrogar por mais 3 meses e depois desses 3, talvez mais 3. Porque eles precisam de todas as provas para fazer um relatório robusto, um relatório pedindo indiciamento, assim, falando para um juiz, ó, indicie esse cara que ele cometeu os crimes, mostrando as provas dos crimes. É como se fosse um procurador que faz uma investigação e demora a investigação, ele tem que colocar lá, esse cara fez esse crime, aqui estão as provas, esse fez esse crime, aqui estão as provas, aqui está a ligação entre um, outro e outro, aqui estão as provas da ligação, aqui está o dinheiro, aqui está isso, aqui está aquilo. São muitas páginas, é uma coisa muito robusta. Demora muito, não é uma coisa assim que, ó, eu vou fazer um post no Twitter com 280 caracteres, não, são centenas de páginas, às vezes milhares de páginas, porque tem que estar tudo muito robusto para provar, porque se você quer caçar uma chapa de um presidente que tem um gado tão fiel como o Bolsonaro, você precisa de um processo muito robusto, então demora, calma, muita calma, a casa vai cair, mas enquanto não cai, vamos aqui divulgar os crimes deles que estão sendo descobertos e você, para divulgar, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você é inscrito, manda o link do canal para pai, mãe, irmãos. Se você tem filhos, manda para os seus filhos, fala, se inscreve lá. Muito importante a gente mostrar para as pessoas mais jovens os canais de esquerda, porque eles estão sendo doutrinados pela direita. Então é muito importante mostrar a verdade, principalmente para as pessoas mais jovens. Tem filho? Manda, ó, se inscreve lá, assiste os vídeos e vamos levar a verdade para as pessoas. Falou!